Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Entrei aqui ao vivo, de supetão, porque eu quero falar sobre prisão com vocês. Eu acho melhor falar ao vivo do que ter que ficar fazendo um monte de vídeo, depois salvar nos stories, é mais trabalhoso. Então, eu prefiro já falar de uma vez aqui com vocês, tá? E depois eu salvo. Quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar alguma dúvida, também aproveita e já respondo, tá? Então, quem tá aqui, o Walter Xavier, Enzo Luiz, Lari, tem algumas pessoas aqui que estão entrando. Concurso Caveira 308, olha isso aqui só. Tá, então vamos lá, pessoal. Então, eu tinha feito uma enquete se vocês queriam que eu falasse sobre foro privilegiado ou sobre prisão após segunda instância. Ganhou prisão após segunda instância. De fato, é um tema muito polêmico. Muitas pessoas têm muito interesse em entender um pouquinho melhor essa prisão, né? Só que antes de eu explicar a prisão após segunda condenação, eu tenho que explicar para vocês quais são as espécies de prisão. Vocês têm que entender um pouquinho quais são os 3 tipos de prisão, porque vai ficar mais fácil para vocês depois compreenderem quando eu conversar com vocês sobre a prisão após segunda condenação, tá? Então, assim, eu vou falar assim em linhas gerais, tá? Eu não vou explicar de uma forma para concursando, nem para operador do direito. Em linhas gerais, para vocês entenderem mais ou menos quais são os tipos de prisão, tá? E depois eu faço um outro vídeo sobre a prisão após segunda condenação. Então, vamos lá. Basicamente, nós temos 3 tipos de prisão. Temos a prisão em flagrante, temos a prisão temporária e temos a prisão preventiva, tá? A prisão em flagrante é aquela mais fácil. Ela ocorre quando a pessoa está cometendo o crime. Então, por exemplo, o exemplo clássico da doutrina. A pessoa está esfaqueando a vítima, está matando a pessoa, tá? E daí chega a polícia ou qualquer outra pessoa, vê aquela cena, vê aquele crime em flagrante, vai lá, pega a pessoa e prende, tá? Então, basicamente, isso é a prisão em flagrante, uma prisão que ela acontece e ela pode ser realizada por qualquer pessoa. A própria Constituição diz que qualquer do povo, qualquer pessoa pode prender alguém em flagrante, tá? Então, a prisão em flagrante, ela não precisa de um mandado de prisão. O que é o mandado de prisão? É uma ordem emitida pelo juiz, onde ele manda que alguém seja preso. Então, na prisão em flagrante, não tem ordem do juiz, não tem mandado, não tem um inquérito policial, não tem processo, não tem condenação, não tem nada. É basicamente isso. Alguém percebe que alguém está sofrendo um crime, seja uma lesão corporal, seja um furto, seja um roubo, e qualquer do povo, qualquer pessoa pode ir lá e prender essa pessoa que está cometendo um crime. Evidentemente, depois ele vai acionar a polícia militar e essa pessoa vai ser encaminhada para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, tá? Entenderam o que é prisão em flagrante? Ficou claro? Ó, Milton Nogueira de Itapeva. Tá claro? Posso ir por outro ponto? Carla Coturri, Ângelo Faioli. A Alan tá perguntando se vai ficar gravado. A intenção é ficar gravado, tá? Eu nunca fiz live sozinha, então eu vou tentar gravar, tá? Então, entenderam? Prisão em flagrante? Tá claro? Tá fácil? Então, vamos para outra prisão, tá? Segunda prisão. Então, a prisão, recapitulando, a prisão em flagrante é a única prisão que pode ser feita sem que haja um mandado de prisão, tá? Uma coisa importante, diferença entre mandado e mandato com T. Muita gente fala mandato de prisão, isso tá errado, tá? Qual que é a diferença? Mandado vem com D de dado, vem de mandar. Então, quando o juiz emite um mandado de prisão, é porque ele está mandando prender alguém, tá? Ou quando ele emite um mandado de busca-apreensão, ele está mandando que a polícia vá fazer a busca-apreensão na casa de alguém, tá? Então, e mandato é uma outra coisa. Mandato vem de mandatário, vem de passar uma procuração. Por exemplo, os nossos deputados federais, eles têm um mandato, tá? Por que é mandato? Porque eles nos representam.
eles representam o povo brasileiro. Então, quando nós votamos nos deputados e quando eles são eleitos, nós passamos uma procuração, passamos um mandato, tá? Ficou claro isso? Então, mandado de prisão, tá? É muito feio quando eu ouço algum jornalista, mandato de prisão, mandato de busca e apreensão. Não, tá errado, tá mandado. Então, vamos para a segunda prisão. Então, para quem tá entrando agora, eu tô explicando os tipos de prisão, para depois, num outro vídeo, eu explicar a prisão após segunda condenação, tá? Então, primeira, a prisão em flagrante. Segundo tipo de prisão é a prisão temporária. Como o próprio nome diz, é uma prisão que já vem com prazo pré-determinado, tá? Geralmente, a prisão temporária, ela tem a duração de apenas 5 dias e pode ser prorrogado por mais 5 dias. A prisão temporária, diferentemente da prisão em flagrante, ela precisa de um mandado de prisão, tá? E quando que vai acontecer essa prisão temporária? Ela ocorre quando for importante para a investigação. Por exemplo, várias fases da Operação Lava Jato, tinha vários tipos de prisão. Uma delas é a prisão temporária. Então, quando há uma busca e apreensão, por exemplo, quando a polícia vai na casa de alguém para arrecadar documentos, computadores, etc., é importante que essa pessoa fique afastado dessa busca. Primeiro, para que não atrapalhe essa coleta de provas, para que não entre em contato com outros investigados, para que não combine versões entre eles. Então, a prisão temporária, ela tem uma utilidade para a investigação, tá? Então, é muito comum que a polícia peça para o juiz um mandado de prisão temporária ou o próprio membro do Ministério Público, tá? Então, essa prisão tem que ter um mandado, tem que ter uma ordem do juiz. Então, a prisão temporária tem um prazo de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias, tá? Entenderam? Ficou claro a prisão temporária? Vamos seguir, então? O Cristiano falando, essa aí sabe tudo. Obrigada, Cristiano. Muito tempo de estudo e 20 anos de experiência. Tá, então vamos agora para terceira prisão, terceira e última espécie de prisão, tá? É a prisão preventiva. A prisão preventiva é a prisão super importante e uma das mais graves, assim, digamos assim. A prisão preventiva, ela é pedida pela polícia ou pelo procurador, e o juiz decreta essa prisão preventiva quando tem alguma coisa em risco. Por exemplo, risco de fuga. Então, no caso, por exemplo, do Eduardo Cunha, quando ele foi preso preventivamente, ele estava pedindo passaporte, renovando o passaporte, acho que para a esposa dele, ele tinha dinheiro no exterior, então tinha um grande risco de fuga. Então, para evitar uma fuga, para evitar que a pessoa vá para o exterior, o juiz prende essa pessoa. Então tem que ter risco na prisão preventiva. Um outro risco às testemunhas. Então vamos supor que o investigado ou o réu esteja ameaçando uma testemunha para que a testemunha minta, para que a testemunha não fale a verdade, não fale o que aconteceu. Então é importante a prisão dessa pessoa para que não continue ameaçando testemunhas. Uma outra possibilidade sempre envolve risco, tá, pessoal? A prisão preventiva. Risco de destruição de provas. Então a pessoa pretende destruir as provas, destruir e-mails. Não sei se vocês lembram, quando bem no comecinho da Operação Lava Jato, quando foi preso o Paulo Roberto Costa, né? Acho que é isso. O primeiro colaborador. Ele estava preso temporariamente, depois ele foi solto. Até esse episódio passou no filme, na série O Mecanismo. E daí, quando ele estava na prisão, ele pediu para os filhos deles, para a filha e para o genro, irem no escritório dele e destruir todos os documentos. E daí, nesse meio tempo que ele deu essa ordem, ele foi solto e depois foi constatado pelas câmeras de segurança que os familiares deles de fato estavam no prédio do escritório dele e saindo com várias malas. Por conta disso,
foi decretada uma outra prisão, a prisão preventiva. Então a prisão preventiva sempre é para proteger alguma coisa, ou para impedir que a pessoa fuja, ou para impedir que a pessoa destrua provas, documentos, etc., ou para ameaçar testemunhas. E é importante também que o crime seja grave, então não cabe prisão preventiva em qualquer crime, não cabe num simples furto, num crime contra a honra, por exemplo, não cabe, tá? Então é só crimes graves, crimes em que há periculosidade, né? Então a prisão preventiva, quando eu falei que é a prisão mais grave, porque se a pessoa ficar solta, vai ter um perigo grande para a sociedade. Então, quais são os crimes graves? A corrupção é um crime grave. O próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que a corrupção é um crime grave e cabe prisão preventiva. A corrupção mata, né? O volume de valores desviados que deixam de ser aplicados na educação, na saúde, ainda mais agora, né? O exemplo do Covidão, o que estão fazendo, desviando valores de respiradores, de hospital de campanha. Até teve uma fase recente da Lava Jato no Rio de Janeiro que envolvia o governador Wilson Witzel, né? Então é um crime gravíssimo. Então o corrupto tem que ser preso mesmo. Um outro exemplo de prisão preventiva, o caso dos Nardoni, que mataram a menininha Isabela, sua própria filha e enteada. Então é um caso que abalou a sociedade, é um caso que mexeu com a ordem pública. Então quando é um crime grave, quando é um crime violento que mexe com a ordem pública, é muito importante que essa pessoa fique afastada da sociedade, tá? Então, isso que é importante vocês terem contato, para quem não é da área jurídica ou para quem mas atua em tributário, civil, trabalhista, que não entende muito de penal, é muito importante vocês terem esses breves conhecimentos do que é prisão em flagrante, o que é prisão temporária e o que é prisão preventiva, para depois, num outro vídeo, eu explicar para vocês a prisão após segunda condenação. Então, lembrando que a prisão em flagrante é aquela que pode ser feita por qualquer do povo. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês, se viu alguém batendo numa velhinha, por exemplo, ou praticando um furto, um roubo, pode ir lá prender, né? Claro que vocês têm que ter uma certa segurança ao fazer isso, né? Se você é muito fraquinho, muito magrinho, não dá pra querer prender um brutamontes, né, que tá cometendo um roubo armado, né? Mas é possível, sim, que vocês qualquer de vocês realize essa prisão. Não sei se vocês viram recentemente, nas redes sociais, uma moça tentaram roubar o celular dela. E ela conseguiu imobilizar, a pessoa prendeu o meliante, acionou a polícia foi lá e conduziu ele para a delegacia. Então, prisão em flagrante não precisa de mandado de prisão. Qualquer pessoa pode prender. Prisão temporária tem que ter um mandado de prisão, que é a ordem do juiz, que é aquela que fica só 5 dias, podendo ficar mais 5 dias. Tem outras exceções, mas não vem ao caso explicar muita questão técnica. E a prisão preventiva, que é a prisão mais grave. O ponto importante que eu quero falar com vocês agora. Essas 3 prisões, elas acontecem antes de ter uma condenação. Então essas pessoas, quando são presas preventivamente, temporariamente ou em flagrante, elas não foram condenadas. Às vezes nem processadas elas foram. Às vezes nem investigadas. Então, por exemplo, na prisão em flagrante, se alguém testemunha alguém praticando um furto, você vai lá e prende. Essa pessoa já é condenado? Não teve nem investigação, não teve nem processo contra ele, tá? Então é importante vocês colocarem isso na cabeça, tá? Essas 3 prisões que eu falei, que chamam de prisões provisórias, são prisões que ocorrem antes de qualquer condenação. Então, quando a gente vai falar sobre a prisão após segunda condenação, vocês têm que ter essa diferenciação em mente, tá? Prisão após segunda condenação, o próprio parlamento está dizendo, já teve uma condenação. Então, a pessoa foi investigada, a pessoa foi processada e depois ela foi condenada. Em primeira instância e depois em segunda instância. As 3 prisões que eu expliquei não tem processo ainda, até pode ser que tenha. Pode acontecer que uma pessoa está sendo processada e no meio do processo há elementos que ela vai fugir do país. Daí o juiz decreta a prisão preventiva. Mas não tem condenação. Isso ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveitar que eu tô aqui explicando as dúvidas. Boa noite, boa noite. Quando alguém comete um crime e se entrega dentro de 24 horas, cai o flagrante? O Jorge Luiz está perguntando isso. Quando alguém comete um crime e se entrega dentro de 20 horas, cai o flagrante? Então, isso é uma lenda. Isso não existe.
Eu sempre falava para os meus alunos, quando eu dava aula em faculdade, sempre essa pergunta: ai, doutor, o flagrante só dura 24 horas? Ai, doutora, se a pessoa se entrega, cai o flagrante? Mais ou menos, vamos lá. Primeiro, quando a pessoa comete um crime e passa 24 horas, ainda assim ela pode ser presa em flagrante, tá? Porque a prisão em flagrante, eu não entrei aqui em detalhes, todos os detalhes que tem na legislação, mas nem sempre ela acontece quando a pessoa está cometendo crime, tá? Ela pode acontecer, tem algum flagrante ela ocorre depois que ela cometeu o crime, por exemplo, ela foge, da polícia vai atrás dele. Pode ser que esse processo de fuga, essa perseguição dure mais de 24 horas. Nem por isso a pessoa será presa em flagrante. Agora vamos voltar para a pergunta aqui do rapaz. A pessoa cometeu um crime, foi lá e matou o vizinho, por exemplo. Nesse período de 24 horas, ninguém ficou sabendo, ninguém presenciou o crime, ninguém ouviu os gritos, foi lá para ver o que era, ninguém. Daí ele resolve se entregar na polícia, tá? Ele chega na polícia e fala: olha, eu matei meu vizinho, matei com essa faca, porque ele ficava ouvindo jogo do Corinthians muito alto, né? Se fosse do Palmeiras não podia matar, agora jogo do Corinthians já é uma outra questão, né? Tô brincando, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Eu sou palmeirense. Bem, então, brincadeiras à parte, não importa o motivo, ele vai lá e se entrega. Eu matei meu vizinho. Tem mandado de prisão contra ele? Não. Tem ordem, ordens de prisão, alerta nas delegacias? Não. Ele chegou lá e confessou o crime. Ele vai poder ser preso? Não. Não pode ser preso, tá? Não é que cai o flagrante, como ele fez a pergunta, mas ele não pode ser preso, porque ele não foi preso cometendo a infração. Ele não foi preso logo depois que ele cometeu o crime. Então, se um dia vocês cometerem algum crime e tiverem aquele chamado arrependimento e forem na delegacia, vocês não poderão ser presos em flagrante. Ficou claro isso do flagrante? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se mais alguém tem alguma dúvida. Então essa entrega de 24 horas cai o flagrante? Não é bem que cai o flagrante, mas de fato a pessoa não poderá ser presa em flagrante, né? Quem mais? Delcídio aqui. O Fábio Júnior, acho que não é o cantor Fábio Júnior, né? Um outro Fábio Júnior, tá dizendo aqui. O exemplo disso foi a prisão do senador Delcídio do Amaral. Perfeito. Que tentou comprar o silêncio de Nestor Cerveró. Perfeito, é um exemplo perfeito. Vocês lembram do senador Delcídio Amaral? Ele foi preso. Ele foi preso em flagrante delito. Vocês podem perguntar: doutora, professora, mas senadores não têm uma certa imunidade para ser preso? De fato, senadores e deputados, quando estão no exercício do mandato, eles só podem ser presos em flagrante delito, entendeu? E neste caso, o Delcídio, só para lembrar para vocês, ele estava efetuando conversas e negociações com o filho do Nestor Cerveró. Vocês lembram do Nestor Cerveró, aquele senhor que tinha o olho assim meio caído, que envolvido nos escândalos da Petrobras? Então, esse mesmo, ele estava preso. E o filho dele estava negociando com o Delcídio do Amaral para tentar a soltura dele, para que o Cerveró não fizesse a delação e incriminasse o Delcídio, tá? E daí o filho do Nestor Cerveró avisou a polícia que o Delcídio estava tentando obstruir a justiça, tá? Porque isso é uma obstrução da justiça. Quando você fala para uma pessoa que está presa: olha, não faz uma colaboração, não me envolve que eu vou fazer de tudo para você ser solto, é uma obstrução à justiça. Você está obstruindo provas da justiça. Então, a justiça entendeu que ele estava em flagrante de delito, e de fato estava em flagrante delito, e ele foi preso em flagrante. Então esse exemplo é perfeito da prisão em flagrante, tá? Deixa eu ver se mais alguém tem mais alguma dúvida. Coitado do Timão, é brincadeira com o Timão, gente, pelo amor de Deus, eu adoro futebol, é que tem essa rivalidade Palmeiras e Corinthians, né? Enfim, caso Lula, outras acusações, sim, a Curitiba, Lava Jato Curitiba fez uma outra acusação contra o ex-presidente Lula, se não me falha a memória, sobre o Instituto Lula, tá? Que teria recebido muito dinheiro da Odebrecht,
se não me falha a memória, o caso é que eles iam comprar outro prédio para o Instituto Lula, então é uma outra acusação contra o Lula. Aqui o Thiago Lopes está perguntando se esse caso vai para o STF. Não, esse caso não vai para o STF, porque o ex-presidente Lula ele não tem mais foro privilegiado, ele não tem foro por prerrogativa de função. Então, essa nova ação vai tramitar lá em Curitiba, tá? Claro que o ex-presidente Lula vai fazer de tudo para tentar anular, vai tentar puxar para o STF, porque essas são as manobras feitas pelos réus, quando eles não têm como se defender dos crimes que eles praticaram, eles tentam fazer uma procrastinação do processo, mudar de instância, etc, tá? Flagrante presumido, se eu for entrar aqui em todos os tipos de flagrante, é o flagrante presumido ou ficto, tá? Vamos lá, então vamos falar sobre o flagrante presumido. O flagrante presumido é aquele flagrante onde a pessoa não é pega praticando o crime, ele não tá lá esfaqueando a vítima, entendeu? O flagrante presumido, parte da doutrina, tem vários tipos de flagrante, né? O flagrante próprio, o flagrante impróprio, o flagrante presumido ou ficto. O flagrante presumido é aquele que ocorre quando a pessoa é encontrada logo após a prática do crime, com instrumentos do crime, com evidências que presume-se que ele é o autor do crime. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, a polícia encontra um corpo, né? Eu gosto de dar o exemplo de homicídio, que é o crime clássico, é mais fácil para compreensão. Então, a polícia está fazendo uma ronda e encontra no terreno baldio um corpo, um homem todo esfaqueado, cheio de sangue. O que a polícia vai fazer? Vai começar a fazer uma ronda maior nas proximidades, para ver se vê alguém fugindo. E daí, vamos supor que a polícia ande um quarteirão e veja que neste quarteirão tem uma pessoa que está cheia de sangue, com uma faca na mão, com roupas que podem ser da vítima, tá? Então, essa pessoa poderá ser presa, e poderá ser presa em flagrante, tá? Ela foi pega matando o outro? Não. Ela foi pega numa fuga? Não. Mas ela foi encontrada logo após a infração, com documentos ou com instrumentos, com elementos que façam que a pessoa tenha uma presunção, que a polícia presuma que ele é o autor do crime. Então, ele será preso também em flagrante, tá? Aí a gente tá indo já muito mais para os concurseiros, né, pessoal? A ideia é difundir conhecimento jurídico para quem não é da área, para quem é leigo, mas tudo bem. Enquanto tiver gente aqui interessada, a gente vai falando, eu vou explicando, tá? Porque o Lula não tá preso. O Lula não tá preso, que vai ser o tema do meu segundo vídeo. Vocês querem que eu fale agora sobre a prisão após segunda condenação? Vocês querem que eu fale agora? Eu falo. Ou vocês preferem em outro vídeo? Oi, Vinícius, Dalcin. Flagrante preparado, flagrante esperado, tá? Então vamos lá, vamos entrar para a seara dos concursos, né? Existem vários tipos de flagrante, tá? Que a doutrina coloca vários nomes para vários tipos de flagrante. Tem o flagrante esperado e tem o chamado flagrante preparado. O flagrante preparado, ele não é aceito. Ninguém pode ser preso nessa espécie porque nem é flagrante, tá? Mas eu vou explicar para vocês. O que é flagrante preparado? O flagrante preparado ocorre quando a própria polícia ou uma terceira pessoa prepara o flagrante, tá? Ela coloca a pessoa numa situação que ela é levada a praticar um crime, tá? Ele se assemelha com outro tipo de flagrante, que, só para ficar claro, não é um exemplo técnico para quem é concursando, tá? Mas para ficar mais fácil das pessoas entenderem, tá? Se assemelha com com flagrante forjado, que é um outro tipo de flagrante, mas para ficar mais claro, o flagrante forjado é aquele onde a polícia, por exemplo, tem um inimigo, o policial tem um inimigo, faz uma batida, encontra aquele seu inimigo, daí ele vai e coloca, por exemplo, um papelote com substância entorpecente no bolso dele e fala, você tá preso em flagrante, tá? Esse é o flagrante forjado, que é mais fácil de explicar para quem é leigo. O preparado é um pouquinho diferente, mas a pessoa, por exemplo, se passa por um vendedor de droga, induz a pessoa a cometer o crime, a comprar a droga, daí vai lá e prende. Nem o flagrante preparado
e nem o flagrante forjado são admitidos no nosso ordenamento jurídico. Então, evidentemente, se a polícia vai lá, coloca uma substância entorpecente em alguém que está limpo, que não cometeu nenhuma infração e prende ele em flagrante, supostamente em flagrante, leva na delegacia, tá cometendo um crime de abuso de autoridade, tá? Então, essas duas modalidades de flagrante não são admitidas. O que é o flagrante esperado? Que é um outro tipo de flagrante. O flagrante esperado, como o próprio nome diz, a autoridade policial, ela vê a prática de um crime, só que ela não prende imediatamente aquelas pessoas, ela espera. Quando que isso pode acontecer? A própria lei de colaboração premiada de organização criminosa, que traz um flagrante esperado. Só é possível você prender no flagrante esperado quando há uma investigação de organização criminosa. Então, vamos supor, a polícia está numa operação investigando uma quadrilha de roubadores de cargas, por exemplo, tá? Então, eles estão lá em Campana, observando, aguardando, vendo o movimento do depósito deles, onde eles guardam a carga roubada. Então, eles vê caminhões chegando com carga roubada. A polícia, ela está autorizada por lei a esperar um pouquinho em vez de fazer uma prisão em flagrante imediata. Por quê? Isso é bom porque ela pode esperar para ver se chega os líderes da organização criminosa dela, não vai prender só aqueles capangas da organização que tem uma posição hierárquica inferior. Ou então, para esperar uma grande apreensão de carga. Então, a lei autoriza que a autoridade policial espere um pouquinho para efetivar o flagrante chamado esperado. Ficou claro, pessoal? Eu não quero entrar muito em questões muito jurídicas, porque quem é leigo não vai entender, né? Mas é isso. Se ela vai ficar gravada, vai. Se eu souber gravar, acho que eu vou saber gravar aqui. Acho que é só no feed, né, que fica gravada. Enfim, vamos lá. Aqui o Fábio Ventura tá falando que todos os policiais deveriam ter câmeras, né, presa no corpo. Então, essa é uma providência interessante, né? Claro que a gente sabe que a grande maioria dos policiais, eles são honestos, são homens trabalhadores, são mal remunerados, não é? E são homens honestos, que trabalham para nos proteger, para proteger a sociedade, para proteger o homem de bem. Mas claro que tem policiais que são desonestos, assim como tem juiz desonesto, procurador desonesto, em todo lugar, toda profissão tem gente corrupta. Então, a ideia do policial usar uma câmera, seja acoplada no seu capacete, ou seja no seu distintivo, é muito bacana e é utilizado nos Estados Unidos. É um modo de impedir que aqueles policiais mais truculentos, aqueles policiais que pregam violência em casos desnecessários, para que eles evitem praticar violência ou fazer um flagrante forjado. Então eu acho bacana esse tipo de câmera, mas no Brasil, acho que até está sendo desenvolvido, não sei se aqui no estado de São Paulo, está sendo desenvolvido esse projeto, mas é um instrumento que é caro. Eu acho que nós poderíamos, no meu ponto de vista, investir esse dinheiro no aumento de salários dos policiais, porque eles são muito mal remunerados, é muito importante que seja valorizado essa carreira de pessoas que correm risco de vida para nos defender, né? Mas é uma medida bacana, né? Querem que fale sobre a segunda instância? Então vamos lá, pessoal. Então vamos falar sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Então, relembrando, o que eu falei aqui no comecinho dessa live? Prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva são prisões que ocorrem até mesmo antes de ter um processo e mesmo antes de ter uma condenação, tá? Então vamos supor, vamos pegar um exemplo de um corrupto, tá? Então um corrupto X desviou 50 milhões de reais dos cofres públicos, tá? Vamos dizer que seja um governador, né? Tá na moda agora operação contra governador. Então vamos supor que um governador, ele desviou 50 milhões dos cofres públicos, tá? O governador, ele vai ser investigado primeiramente no inquérito policial pela polícia ou pelo Ministério Público. Depois ele vai ser processado, né? O Ministério Público vai ajuizar a chamada denúncia, que é processar, abrir uma ação penal, uma ação criminal contra esse suposto governador corrupto. Daí o governador, ele vai ter todo o processo para se defender. Então, no meio do processo, vão ser ouvidas testemunhas de acusação, vão ser ouvidas testemunhas de defesa, o próprio governador réu vai ser ouvido,
ele vai poder contar a versão dele. Toda a prova é produzida. Eu tô falando tudo isso, não é para ser prolixa, é para vocês entenderem o meu raciocínio, porque eu defendo a prisão após segunda condenação. Então eu tenho que explicar como é que funciona e para desenvolver aqui meu raciocínio. No meio do processo, esse governador, que é o nosso exemplo, ele vai estar acompanhado por um advogado, porque ninguém pode responder uma acusação criminal sem um advogado. Se a pessoa não tiver dinheiro para pagar um advogado, é obrigação do poder público nomear um defensor público para ele, tá? Então vamos supor que o advogado, o governador, nesse caso o réu, ele vai ter o seu exército de advogados, né? Porque geralmente os corruptos, criminosos de colarinho branco, tem muito dinheiro. E grande parte desse dinheiro vem das práticas corruptas. Então eles contratam os melhores escritórios de advocacia. E esses advogados vão realizar uma brilhante defesa. Então, durante todo o processo, é assegurado o princípio da ampla defesa, que é um princípio constitucional, o princípio do contraditório, que é aquele princípio que diz que sempre que uma prova for juntada aos autos, a outra parte tem o direito de falar sobre ela. Então, todos os direitos são garantidos, tá? Não é que é o coitadinho que foi preso em flagrante de uma forma errada, que teve um processo que ele não foi ouvido, não é nada disso. É um processo de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Daí chegou na sentença, o juiz condena esse governador, tá? Desse exemplo hipotético. Então ele é condenado na primeira instância, tá? Que é o primeiro juiz. Lembrando que quantas instâncias nós temos, pessoal? Vocês sabem quantas instâncias nós temos? Vamos lá, pessoal, interagindo. Ninguém sabe quantas instâncias a gente tem? E o pessoal não sabe, o pessoal não tá participativo aqui. Os meus alunos da faculdade são mais participativos. Nós temos 4 instâncias. 4 instâncias. É o único país do mundo que tem 4 instâncias, tá? Então, um colocou 3, né? A Lena Caval falou 3. Não. Fábio Aparecido, 4. Diego falou 4. Isso mesmo, são 4 instâncias. Um aqui tá falando 5. 5 já é demais, né? Pelo amor de Deus, não dá ideia. São só 4. Muito bem, agora tá o povo participando, assim que eu gosto, pessoal. Então nós temos 4 instâncias, único país do mundo, que são os degraus, né? Para quem não tá familiarizado, tem um destaque meu que eu falo das instâncias, tá? Então esse governador corrupto foi condenado na primeira instância, tá? Pelo juiz, que é um juiz só. Foi condenado. Daí, ele vai preso? Não vai preso de imediato, a não ser que ele esteja preso preventivamente, ele continua preso. Mas se ele não estiver preso, se ele estava solto durante o processo, ele continua solto. Se fosse nos Estados Unidos, ele ia estar preso. É condenado em primeira instância à cadeia. Sabe os filmes americanos que a gente vê, que tem o julgamento, daí a pessoa condenada já vem a polícia, já põe a algema? É assim mesmo que funciona nos Estados Unidos. Não é história, não é apenas um filme, é realidade. Se fosse na França, a pessoa condenada em primeira instância ia pra cadeia imediatamente? Ia. No Brasil, não, tá? Tudo bem. Daí, o político condenado, o governador condenado, ele resolve recorrer, tá? Ele vai oferecer um recurso de apelação para a segunda instância. A segunda instância, ela é formada por 3 desembargadores, tá? Claro, são muito mais juízes. O tribunal tem muitos juízes, mas a turma que vai examinar aquele recurso do governador que foi condenado é composta por 3 desembargadores. Lembram do caso do ex-presidente Lula? Ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, ele recorreu para o Tribunal Regional Federal, lá da 4ª Região, que é em Porto Alegre, onde eu trabalho, inclusive, ele apelou, tá? Então, a segunda instância, qual o papel desses juízes da segunda instância? Eles vão reanalisar o caso, vão se debruçar novamente nas provas, vão examinar se aquele documento é forte para condenar, vão rever o depoimento da testemunha, que agora todos os depoimentos são gravados em áudio e vídeo. Então, os desembargadores, eles vão reexaminar todas as provas que aquele juiz lá da primeira instância examinou, tá? Então, eles vão assistir o depoimento do réu, as testemunhas, vão estudar bastante o processo. Devemos supor que esses 3 desembargadores entendam que o réu foi justamente condenado, que aquele governador corrupto estava certa aquela sentença. O tribunal vai novamente condenar novamente, tá?
Então vai dar uma condenação em segunda instância, tá? Estão acompanhando, pessoal? Tá claro? Então, como é que funcionava? Ele pode ser preso depois que foi condenado em segunda instância? Atualmente, não. Porque em decisão recente, nesse ano, o STF entendeu que não podia, tá? Então, vamos fazer uma análise histórica. Primeiro eu queria explicar para vocês como é que funciona o processo, tá? Então vamos lá, análise histórica. Desde 1940, que é a época que foi do Código Penal, do Código de Processo Penal, o STF nunca, de 1941 até 2009, o STF nunca apreciou, nunca entendeu que não podia haver prisão após segunda condenação. A prisão era ok, tá? Então, de 1941 até 2009, o STF entendia que era constitucional a prisão em segunda instância, tá? Então, a pessoa era condenado na primeira, condenado na segunda cadeia, tá? E em 2009, o STF mudou o entendimento, que foi bem na época do mensalão. Vocês lembram do mensalão, né? Que vários políticos foram processados por formação de quadrilha, que eles compravam os votos dos deputados para aprovar os projetos de lei do governo do ex-presidente Lula, tá? Aí mudou o panorama, né? Criminosos importantes, poderosos, começaram a ser investigados, começaram a ser processados. Daí o STF resolveu mudou de ideia e entendeu que não era mais constitucional a prisão após segunda condenação, tá? Ficou vigorando esse entendimento de 2009 a 2016, tá? Em 2016, na época, se não me falha a memória, o relator do caso era o ministro Teori Zavascki, né? O saudoso ministro Teori Zavascki, que faleceu num acidente de queda de helicóptero. Ele pautou essa questão novamente da prisão após segunda condenação e foi aprovado, né? Aconteceu assim um milagre, uma iluminação dos membros do Supremo, e eles aprovaram a prisão após segunda condenação. Eles entenderam pela constitucionalidade da prisão após segunda condenação. E foi um avanço para o combate à corrupção e à impunidade. Foi muito boa essa mudança de entendimento. E daí, de 2016 a 2019, ficou autorizada a prisão após segunda condenação. Por conta disso, que o ex-presidente Lula, eu menciono o ex-presidente Lula, nada contra o ex-presidente Lula, tenho contra os atos de corrupção que ele praticou, mas porque muitas pessoas acompanharam o julgamento e fica mais fácil de entender. Por conta dessa decisão, quando o ex-presidente Lula foi condenado na segunda instância pelo tribunal, que ele teve a sua prisão decretada. E qual que é a problemática aí? Por que o STF mudou de entendimento, né? Aquelas pessoas que defendem que a pessoa não pode ser presa após segunda condenação, que teria que esperar todas as instâncias, esperar até chegar no Supremo, eles invocam o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Espero estar certo, porque eu não me preparei para falar sobre isso, mas eu acho que é isso mesmo. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal fala o seguinte, não fala de prisão, ele fala o seguinte: ninguém poderá ser considerado culpado, salvo após a condenação, salvo após o trânsito em julgado da ação penal, tá? O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, é quando a pessoa não pode mais recorrer. Em outras palavras, a Constituição, no artigo 5º, inciso 57, diz que ninguém poderá ser considerado culpado, salvo depois que for condenado na última instância, tá? Então, os defensores da prisão só depois da última instância alegam isso. Está na Constituição, a Constituição diz que ninguém pode ser preso enquanto não acabar as instâncias, mas não é isso que a Constituição fala. A Constituição fala que ninguém poderá ser considerado culpado. E culpa é uma coisa, possibilidade de prisão é outra, tá? Agora a gente vai voltar lá nas prisões que eu expliquei para vocês no comecinho dessa live. No caso da prisão em flagrante, a pessoa foi condenada? Não. A pessoa respondeu um processo? Estava respondendo um processo? Não. A pessoa estava investigada? Não, nem investigada. Então a gente não pode falar
que havia culpa jurídica, tá? Porque culpa, tem o culpa que a gente pode falar normalmente, e tem a culpa jurídica, que segundo a Constituição, a pessoa só é culpado depois do último instância, tá? Então a pessoa que é presa em flagrante, ela não tem uma culpa formada, tem? Não tem. Ela já foi condenada nas 4 instâncias? Não. Ela não pode ser presa? Pode. E o preso provisório? E a prisão, perdão, e a prisão temporária? É isso mesmo, o Jorge Luiz está colocando artigo 5º, inciso 57. Isso mesmo, a memória tá boa ainda. Prisão temporária, aquela de 5 dias. A pessoa já foi condenada? Não. A pessoa está respondendo o processo? Não. Então, tem culpa? Tem culpa formal? Não. E ela não pode ser presa? Pode. Tá? A prisão preventiva, aquela prisão que a pessoa é presa para não fugir, para não pôr em risco uma testemunha, para não destruir prova. Ela tá condenada? Não tá condenada. Ela tem culpa legal, a culpa jurídica formada? Não. E ela não pode ser presa? Pode. Então, culpa é uma coisa e possibilidade de prisão é outra. Então, quando as pessoas falam que tem que esperar as 4 instâncias, ela diz que se não esperar as 4 instâncias, viola o princípio da presunção de inocência. O que é esse princípio? É um princípio que presume-se que todos são inocentes. Só quando tiver uma sentença na última instância que vai formar a culpa, tá? É um princípio, tá? Nenhum princípio traz uma verdade absoluta. A gente parte de um pressuposto que as pessoas são inocentes. Mas veja, a pessoa que é presa matando outra pessoa, não dá pra dizer que é inocente, né? Mas aí é uma outra discussão, tá? Então, o princípio da presunção de inocência, que fala de culpa, é uma coisa. A possibilidade de prisão é outra. Então, quando a pessoa já é condenada na 2ª instância, ela pode sim ser presa, tá? Embora o STF não autorize, no meu entendimento jurídico e técnico, sim, ela pode ser presa. Por quê? Ela não é mais inocente. Ela não se aplica o princípio da presunção da inocência. O princípio da presunção da inocência, ele é mitigado, ou seja, ele é diminuído se ela já sofreu uma condenação em primeira instância, se ela já sofreu uma condenação em 2ª instância. Então, veja, nesse caso, 4 juízes já se debruçaram sobre o processo. O primeiro juiz do primeiro grau, que estudou o processo, analisou as provas, condenou, se convenceu que o réu era culpado, né? O caso do governador corrupto, que a gente está tratando um caso hipotético. Depois, a 2ª instância se convenceu que a pessoa cometeu o crime, condenou novamente, tá? Então, aí, por que eu defendo que pode ser presa? Primeiro que a culpa já está mais ou menos formada, tá? Não pode se dizer que essa pessoa é inocente. Porque se fosse inocente, por exemplo, que eu quero dizer outra coisa, se falar não, só pode ser preso quem tem culpa, e o que foi preso preventivamente? Não tem uma condenação contra ele. Então, para o sistema jurídico, aquele que foi preso preventivamente ainda é inocente. Ele é formalmente inocente. Mas ele não pode ser preso? Pode. Então, por que a pessoa que é condenada na 2ª instância não pode ser preso? Um outro dado, quando a pessoa recorre para a 3ª instância, então, a pessoa já foi condenada na primeira, condenada na 2ª instância e recorre para a 3ª instância. Qual que é a 3ª instância? É o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. E a última instância é a Suprema Instância, que é o Supremo Tribunal Federal. A última instância. As 2 últimas instâncias, as nossas cortes superiores, tanto o STJ quanto o STF, quando chega um recurso para eles não vão analisar as provas. Diferentemente dos desembargadores do tribunal, da 2ª instância, os ministros do STJ e do STF não vão se debruçar, não vão analisar prova, não vão analisar documento, não vão ouvir novamente o interrogatório do réu, não. A análise deles não é análise de mérito, tá? O que eles vão analisar? Eles vão analisar se houve, por exemplo, uma violação à lei ou se houve uma violação à Constituição. Então, a análise das cortes superiores, por isso que nós falamos que não é uma análise de mérito, tanto que nunca uma decisão do STJ ou uma decisão do STF diz se o réu é inocente ou culpado. Nunca o STF vai dizer,
ah, ele é inocente ou ele é culpado. Não é isso que eles não entram nesse mérito, tá? Eles vão analisar se houve a violação de uma lei ou se houve a violação da Constituição. E caso eles entendam que houve a violação, vai acontecer o quê? Eles vão anular o processo, tá? Então, por conta disso, que não tem justificativa para esperar que a última corte se manifeste, porque as cortes superiores não se debruçam sobre essas questões. Ficou claro para vocês? Deu para entender? Tá? Então, um outro, exatamente, é que o Jorge Luiz está falando, é somente uma análise processual, exatamente, tá? Eles não vão analisar se a pessoa é inocente ou se a pessoa é culpada, eles vão analisar, houve a violação de uma lei, houve a violação da Constituição, e o que acontece? A nossa Constituição é muito ampla, é uma Constituição que tem milhares de assuntos, então sempre vai ser possível você dizer que uma condenação violou algum artigo da Constituição. Então, por isso que vira e mexe, os membros do Supremo anulam sentenças, como anularam uma condenação da época do Banestado, que o Sérgio Moro condenou. O Banestado é uma operação de 2002, anularam agora a operação. Como, por exemplo, a Operação Castelo de Areia, foi anulada uma operação aqui de São Paulo, que era parecida com a Lava Jato. Então, esses órgãos superiores só vão dizer se o processo é válido ou se não é válido, tá? Outro dado, outra justificativa que defende a prisão. O nosso ordenamento jurídico tem muito recurso, então demora muito, a justiça é muito lenta. O nosso sistema ele é disfuncional, as coisas não funcionam, infelizmente não funcionam no Brasil. Então até ter uma decisão da última instância demora. Veja o exemplo do Banestado, um caso de 2002, agora foi julgado em última instância. Então não dá, a sociedade não pode ficar esperando 10, 15, 20 anos para colocar na cadeia uma pessoa que cometeu crime de homicídio, que cometeu tráfico de entorpecente, que cometeu pedofilia, que cometeu latrocínio, que cometeu sequestro, que cometeu corrupção. Então as leis elas têm que ter aplicabilidade. Então se já teve um julgamento, teve um segundo julgamento, vai ter que esperar mais duas instâncias, não tem razoabilidade, porque a própria Constituição diz que o direito à segurança pública é um direito de todos. Então, para assegurar esse direito à segurança pública, é importante que criminosos perigosos estejam presos, estejam afastados da sociedade. É por isso que quando o STF pautou a decisão pela constitucionalidade quando ele ia novamente falar sobre a prisão em segunda condenação, muita gente falava e com razão, olha, não é só corruptos que serão soltos membros do PCC, traficantes, pedófilos, estupradores, entenderam a gravidade disso? Então, o que temos agora é essa decisão do STF, que não autoriza a prisão após segunda condenação. Ah, doutora, o que pode ser feito para mudar? Tem uma PEC é Projeto de Emenda à Constituição, do deputado federal Alex Manente, que a PEC coloca na Constituição a possibilidade da prisão após segunda condenação. Então essa PEC é importantíssima, eu não tenho aqui de cabeça o número da PEC, porque eu não ia falar sobre esse assunto, eu ia dar uma estudadinha antes, né? Fui aqui no embalo. Então é muito importante, depois faço um post com o número da PEC e preciso ver como é que tá. Então é muito importante que vocês acompanhem essa PEC, que vocês, por exemplo, mandem e-mail para os seus deputados, aquele deputado federal que você votou. Espero que vocês lembrem, né, que muita gente vota e depois não lembre quem votou. Que pressionem os seus deputados para que seja aprovada essa PEC da segunda instância. Porque o país, para ser considerado sério, a justiça tem que funcionar, as leis têm que ser cumpridas. E um outro ponto muito importante, tudo isso que eu tô falando, de pessoas que recorrem até o STJ, que recorrem até o Supremo, não é qualquer um que recorre até as instâncias superiores, só quem tem poder econômico, só quem é rico. A pessoa mais simples, mais humilde, que foi pra criminalidade, que praticou uma mula no crime de tráfico, a pessoa que foi pega portando droga, ou que praticou um roubo é um crime grave, evidentemente, mas um furto, vamos supor um furto, né? Essas pessoas não têm condição de contratar bons advogados e levar seus recursos até o STJ, até o STF. E ainda que leve,
O STJ e o STF, eles têm uma infinidade de casos. Eles não vão pegar um caso qualquer do pobrezinho, do coitadinho. Ao contrário, até já chegaram alguns casos no STF. Eu não lembro o crime, se era tráfico de entorpecente ou roubo, eu não lembro. Mas era uma pessoa que era idosa, era uma pessoa que estava com vírus do HIV, estava com uma condições de saúde super debilitada. E o ministro Toffoli foi lá e disse que ele tinha que continuar preso. Agora, quando se trata de poderosos, de políticos que roubaram milhões, bilhões, aí sim, essas pessoas não podem ficar presas, tá? Então, esse é um outro fundamento para aqueles que defendem a prisão após segunda condenação. Aqui o Jorge Luiz falando, o número da PEC é PEC 199 de 19, exatamente. Eu sabia que tinha um monte de 9. Então, a PEC 199 de 2019, do ano passado, do deputado Alex Manente, que tá tramitando. Eu não sei como é que tá exatamente, mas parece que tá. Ia ser pautada. Até eu fiz uma live com ele há um tempinho atrás, e ele falou que por conta do coronavírus, as votações estavam suspensas, mas a Câmara já retomou os trabalhos, né? Então eu não sei como é que tá? Aqui o Vandercy tá falando, desculpa, mas a justiça é só para quem tem alto poder aquisitivo? Bem, não é que é só para quem tem alto poder aquisitivo. A justiça tem que ser para todos. Todos têm que ter direito à justiça. Se a pessoa é inocente, tem que ter o direito a ser absolvido, seja ele pobre, seja ele rico. Se a pessoa é culpada, se a pessoa cometeu crime grave, ela tem que ser presa. Seja o pobrezinho que cometeu um roubo ou um estupro, ou seja o poderoso que cometeu um crime de corrupção que desviou bilhões. Agora, o que eu digo se vocês quiserem dar uma estudadinha, joguem no Google. Vejam as decisões do Supremo, dos ministros Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski. Coloquem no Google, decisões do Supremo que soltou réus da Lava Jato. Vejam se essas pessoas são pobres ou se as pessoas são ricas. Pelo que me consta, todos que foram soltos, que recursos foram apreciados com muita rapidez, são pessoas ricas. O que é uma inversão de valores. Estou dizendo que isso está errado, não pode ser assim. Se a pessoa é inocente, se não tem elementos para ficar preso, tem que estar solto, independente se é pobre ou se é rico. Agora, a justiça, ela tem que ser democrática, ela tem que ser a mesma para o pobre e para o rico. Então foi nesse sentido que eu falei, tá? Se eu me fiz entender mal, não é bem isso que eu falei, tá? Aqui o Diego tá dizendo que o sonho dele é me ver no STF. Então, muita gente me pergunta se eu aceitaria para o STF. Eu não aceitaria, tá? A minha vocação não é para ser juíza, a minha vocação é para ser procuradora. Eu gosto de investigar, eu gosto de trabalhar com processo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de vir aqui conversar com vocês, fazer live, ir na CNN, ir nas emissoras, falar o direito. E eu penso, na minha humilde opinião, que o magistrado, um juiz, tem que ser uma pessoa mais discreta, que não poderia ficar falando muito, porque até para não prejudicar os seus julgamentos. Então, não ia combinar comigo, eu ter que ficar quietinha só podendo falar nos altos, tá? Eu gosto de vir aqui no Instagram, responder perguntas, eventualmente poder criticar uma decisão ou outra. Então eu não aceitaria, né? Caso se me chamassem, né, um dia, eu não aceitaria, tá? Aqui tá falando Jorge Luiz, a justiça é para todos, mas o garantismo é para os poderosos. Exatamente. Né? Aqueles que se titulam garantistas, né? Eu sou garantistas dos direitos do réu. É garantista dos poderosos, porque enquanto, como eu falei para vocês, enquanto de 1941 a 2009, que o STF permitia a prisão após segunda condenação, quem que é preso? O pobre, o cara que roubou, o cara que estuprou. Não que eles não tenham que ser presos, tem que ser preso, mas pessoas mais simples, entendeu? Ou que furtou. Teve mulher que foi presa porque roubou um bombom. Roubou não, furtou, né? Que roubo é a subtração de coisa móvel com emprego de violência. Furto é sem violência. Uma outra porque furtou um shampoo no supermercado. Então por que não tinham esses garantistas todos, né? Lá atrás, antes de 2009? Por que eles não se insurgiam contra as prisões supostamente arbitrárias dessas pessoas, desse povo? Não interessava, né? Não eram clientes deles. Eram clientes de advogados mais humildes ou da defensoria pública.
Mas quando os poderosos começaram a ser presos, começaram a ser algemados, daí o Supremo proíbe o uso de algemas. Por que vai proibir o uso de algemas? Se a pessoa foi decretada uma prisão, seja a prisão preventiva ou a prisão temporária, tem que pôr algema sim, gente. É criminoso. Por que não pode usar prisão? Algema, perdão. Por que o pobrezinho pode ser algemado? Por que o rico poderoso não pode? Isso não existe. Entendeu? Mas o STF começou a mudar esse entendimento. Não pode pôr algema, mais não pode ter condução coercitiva. Vocês lembram da condução coercitiva? Aqui uma pessoa, o João tá falando do princípio da insignificância, né? O que é o princípio da insignificância? Quando o crime é insignificante, quando o crime é pequenininho, como por exemplo a moça que foi presa porque furtou um bombom, ou a outra porque furtou um shampoo. Isso é insignificante, gente. Vai prender a pessoa nem responde. É insignificante que a pessoa nem responde uma ação penal por conta disso, tá? Aqui o Bernard falando que o problema do Brasil é o STF, né? O Bernard tá falando, não sou eu, né? Enfim, um preso é igual a qualquer outro, exatamente. O Genilson tá falando, exatamente, não importa. A pessoa que cometeu um crime, foi preso, tem que ser preso. Tem que ser solto se for constatado que é inocente, tá? Aí é solto, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Entrei numa live assim que eu acho que é mais fácil do que fazer story, depois tem que postar, depois tem que gravar. Falei até mais do que eu queria falar, eu ia falar só sobre os tipos de prisão, mas me empolguei aqui, falei de prisão em segunda instância, falei sobre outros assuntos, né? Então, pessoal, a minha missão aqui nas redes sociais, no Instagram, quando eu for na CNN, é para explicar o direito para vocês, é para traduzir o direito, para que vocês entendam o que está acontecendo no nosso país, para que fiquem de olhos abertos em decisões absurdas que privilegiam os poderosos, né? Que acompanhem os projetos de lei que vão ser bons para o Brasil, como o projeto de lei, a PEC da segunda instância. E é isso, tá? A Cami Oliveira tá agradecendo, eu que agradeço. O Guilherme tá pedindo para deixar salva a live. Vou ver como é que eu faço agora, tá? Nem sei como é que salva a live, que essa é a primeira live que eu abri, que eu tô fazendo. E o Guilherme postando e chegou só agora. Pois é, Guilherme, já falei muito, tô até com a boca seca aqui, preciso tomar uma água. Vai ficar gravada? Vai, a ideia é gravar, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo gravar aqui, tá? Senão vocês me ajudam aqui, como é que eu faço, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode mandar no meu direct. Nem sempre dá pra responder todo mundo, que é muita demanda. Mas quando eu tenho um tempinho, eu vejo lá aquelas perguntas que mais se repetem, eu respondo. E depois eu vou também abrir a caixinha de perguntas, tá? Pra vocês continuarem fazendo as suas perguntas, tá? Então, pessoal, eu não consigo desligar, eu fico vendo aqui as perguntas, eu quero responder, quero responder. Aqui é importante, ó, o João Filho tá dizendo se eu acho que a prisão em segunda instância pode ser revista. Eu acho que pode, porque agora mudou a presidência do STF. Agora o presidente do STF é o ministro Fux, que é um ministro que não é, digamos assim, garantista, né? Como o Toffoli, como o Lewandowski, como o Gilmar Mendes, né? Que adoram soltar todo mundo. O ministro Fux, ele votou a favor da prisão após segunda condenação. Tem poucos julgados do ministro Fux soltando poderosos. Então eu tenho fé, sim, que o ministro Fux pode querer pautar essa questão novamente. Só pode pautar, ou seja, só pode trazer para votação no STF o presidente da corte. Então eu tenho acompanhado alguns pronunciamentos e parece que ele vai pautar. Seria muito importante se ele pautasse a possibilidade da prisão em segunda instância e muito importante ainda que eles mudassem o entendimento para permitir essa prisão após segunda instância. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço vocês que ficaram aqui. Eu nem avisei, eu ia avisar, mas foi na correria mesmo. Obrigada por estarem aqui, por estarem trocando ideia comigo, compartilhando informações, que é muito importante que vocês estudem, seja você que é concursando, que quer passar num concurso, ou você que não é da área jurídica, mas quer se familiarizar um pouquinho mais com esses termos técnicos, com os termos que estão sempre nos noticiários, né, por conta da Lava Jato. Então, parabenizando aqui, obrigada.
Então, na próxima live, eu gostei de fazer live. Quem sabe, uma vez por semana eu faço. Daí eu vou explicando pra vocês, tá bom, pessoal? Boa noite pra todos aí. Tchau!